Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosado, eu estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. Eu vou fazer piada de novo com a entrada, né? O terceiro vídeo que a gente faz isso, eu vou fazer. Não, tô brincando. Mas olha só, gente, a gente decidiu juntar os especialistas e trazer conteúdo de alto valor para você. Então, antes de entrar o conteúdo, e hoje a gente vai ter o Oráculo, o seu Carlos, e o Faca Diamante Fabrício, falando sobre algumas coisas que tem o açougue. Já vou explicar para você qual é o conteúdo, mas antes, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com o teu grupo de funcionários do WhatsApp, seus amigos que têm mercado no WhatsApp, compartilha com todo mundo o vídeo. E não deixe de deixar comentário com perguntas, que a gente vai responder 100% das perguntas que fizer aqui. Outro ponto importante, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal do YouTube, aperta no botão aqui se inscrever e clica no sininho para você receber a notificação de cada vídeo novo que a gente estiver fazendo aqui no canal. Vou passar sobre 3 assuntos: higienização, problema de equipe e o Fabrício ainda vai dar umas diquinhas de venda aqui no final. Então, se você não assistiu o vídeo até o final, você vai perder isso. Então, bora pro vídeo, papai! Eu sou o seu Carlos, especialista em perecíveis, já atuando na área de supermercado desde 97, somente na área de perecíveis. Pessoal, eu sou o Fabrício Tales, especialista em açougue. Fazer 21 anos de açougue, né? Comecei cedo nesse ramo, ajudando muitos profissionais a se desenvolver pelo país, né? E ajudando muitos donos de supermercado também. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui do lado desse grande, né? Oráculo, o seu Carlos, esse cara que eu tenho maior carinho e respeito, para a gente estar trocando uma ideia aqui e falar sobre, né? O privilégio também é meu. Mas, Fabrício, sabe de uma coisa interessante? Eu fico um pouco assim, querendo te perguntar, de curiosidade, o que assim você tem visto nos últimos tempos em relação a açougue, a essa operação tão delicada, né? O que você tem observado? Você conseguiu pegar as mudanças, o que está acontecendo no mercado? Sim, seu Carlos, boa pergunta. Hoje a maior dificuldade, né, da galera que está dentro do setor de açougue é entender as leis, né, que é estipulada no bairro ou no estado da vigilância sanitária. Muitos açougueiros pecam, né, em questões de contaminação cruzada, higienização, né, temperados, que é um problema, a moagem da carne moída. Então eu sei que o senhor fala muito sobre isso. Essa é a dificuldade que eu vejo hoje. Ao ver do senhor, quais são as saídas e o que o senhor pode pontuar para a gente aí? Então, Fabrício, eu percebi que essa dificuldade é a mais marcante para esse pessoal de loja. Na verdade, você sabe tanto quanto eu que isso é uma falta de profissionalismo dele, né, deles. Porque principalmente o dono do supermercado, ele precisa entender que carne é um produto altamente perecível, não é isso, Fabrício? Verdade. A gente sabe, e que depende de saúde animal, depende de controle de temperatura no recebimento, controle no armazenamento. E a gente vê aí algumas coisas absurdas nessas lojas que a gente tem visitado que realmente me deixa muito preocupado. O pessoal tem feito muita coisa fora das normas, que as normas estão ficando, pessoal, cada vez mais apertadas. Verdade. Né? Mas tem uma coisa que, às vezes, eu fico assim, imaginando, na questão de vendas. Será, Fabrício, que as pessoas já entenderam, por exemplo, a importância de cortes especiais? Ou que cortes especiais a gente poderia, assim, conseguir implementar dentro de um processo de açougue para melhorar aquilo que interessa, né, que é a rentabilidade. E hoje, seu Carlos, esse é um ponto, né, como dificuldade, porque o profissional que chega dentro do setor de açougue, ele não foi instruído e não foi orientado ali pelos líderes o que tem que se fazer dentro do setor. O cara chega, ele atende o balcão, faz o preenchimento do açougue e dá o horário, ele vai embora, que é o açougueiro deu-me, né, igual o senhor sempre fala. Exato. Então, o profissional hoje ele tem que estar com a cabeça de vendedor. O que eu posso fazer com uma peça de carne onde possa ter mais lucro para o setor de açougue? Então, se tiver uma pessoa formada, uma pessoa que entenda sobre o assunto, ela pode formar as outras pessoas da equipe. Esse é o ponto. Porque o segredo está na transformação. Exato. Onde eu vou pegar um produto que custa um valor X, vou transformar ele em cortes especiais, por exemplo, um contrafilé, bife do contrafilé light, bife do chorizo, bife ancho. Isso tudo vai ter uma margem diferente, como o senhor sempre explica, a gente sempre explica para os alunos, né? Uma margem diferente e um valor diferente, onde vai trazer lucratividade para o setor de açougue.
porque o setor de açougue sobrevive de lucro, né, seu Carlos? Exatamente. Então, seu Carlos, em relação a hoje, né, um dos maiores pontos também como dificuldade que eu vejo, e até converso muito com o senhor, é a questão da higienização do setor. Aí é um problema crônico, viu, O que Fabrício? o senhor tem para falar para a galera, né, em relação a esse ponto? Eu vou tentar clarear um pouquinho aqui. Vamos imaginar duas lojas ou dois açougues concorrentes. No açougue A, não tem higienização. Sim. O pessoal não lava direito, mal usa um detergente e só fica tacando água sanitária, jogando para tudo que é lado, entendeu? Sim. Às vezes falta água nesse açougue. Não vai lavar hoje não? Eu escutei isso, viu? Não vai lavar hoje não? muito. Lavar como, seu carro, que nem água tem? É verdade. Então esse é um padrão de um açougue. Aí você vai num outro açougue, o que você observa ali? Tem água em abundância, usa os produtos corretos, que é uma combinação do alcalino clorado com peróxido de hidrogênio e um desengorduramento com detergente neutro nos utensílios, onde se faz uma limpeza, pelo menos uma higienização básica, nas 8 primeiras horas de funcionamento, 8 primeiras horas de funcionamento, onde você encontra o açougue limpo, 4 horas depois faz uma higienização básica, mais 4 horas depois faz outra higienização, e na terceira, quarta hora, que é a hora do fechamento, na maioria das vezes, faz uma desinfecção, além da própria limpeza lá, faz uma boa desinfecção do açougue. Não tem mosca nesse açougue B. Cliente não vai sentir cheiro ruim. Não vai sentir cheiro. Aí, muitas vezes, o dono do açougue A, ele culpa até o governo. Isso. Quer culpar? Não, porque eu não consigo vender, que tal. Mas olha só, o profissional de açougue não é só o cara que corta bem uma carne. Não é só o cara que sabe fazer uma exposição, conhece corte especial, entendeu? Consegue conservar bem a carne. Mas é o camarada que consegue cuidar bem da higienização do açougue. Falou tudo. Até por uma questão, né, Fabrício? A questão de fiscalização sanitária, que Sim. é a grande dor que Sim. existe dentro de um açougue, é a questão da fiscalização. Em questão que o senhor está falando, né, da higienização que eu perguntei, o que acontece, pessoal? Já vi casos de açougueiro ir lá na seção, pegar Bombril, garrafa de 5 litros de cloro, né, sabão em pó e jogar no açougue. Teve um caso que eu presenciei, dentro do setor de açougue, o cara pegou uma garrafa de 5 litros de cloro. E o cara, parece que ia tacar fogo no açougue, jogou lá o cloro lá. Cara, passou 3 minutos para 4 minutos e ninguém aguentava ficar no setor de açougue, nem os clientes. Então ele, por falta, né, de instrução, fez isso. E pegou o cheiro no frango que estava no balcão, né, nas carnes, e o cliente voltou para trocar. Então a gente analisa esse ponto, né, seu Carlos? Né? Até uma brincadeira de jogar o cloro para você que atacar fogo, analisa isso como uma questão muito perigosa. Como eu já vi casos que o seu Carlos fala que não é permitido, eu concordo, o açougueiro pegar o cloro, botar de um dia para o outro na mesa. Aí, por exemplo, o cara do turno da noite, né, joga o cloro lá para ficar branquinha a mesa. Aí bota um pano por cima. O cara que chega no outro dia e não está ciente que aí tem cloro. Ele pega a carne e joga em cima. Já vi muitos casos assim. Aí vai virar uma contaminação química, né? E olha que existem pessoas que são sensíveis a certos produtos químicos. Tem gente que tem a pele fica irritada, começa a dar lacrimejação nos olhos, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que vai puxando um erro, vai puxando outros problemas que vai acontecendo. E agora, você que nos assiste, tem aquela questão, como fica a imagem do teu açougue frente a teu cliente? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Fabrício, é ou não é direito de um consumidor que está pagando a ter um produto de primeira qualidade? Sim, falou tudo, seu Carlos. Você precisa ter qualidade no seu açougue. E eu sempre falo isso. E você tendo qualidade, você fideliza os seus clientes, né, seu Carlos? O cliente vai pensar no seu açougue e você vai criar um posicionamento único, algo que você faz, né, diferente dos seus concorrentes. E quando o cliente estiver na casa dele, vai lembrar assim, pô, vou lá no açougue tal, que lá a carne é vermelhinha, né? Lá tem uma preparação com a carne de qualidade. Lá eu compro uma carne que eu posso servir para minha família. Então a qualidade de total importância.
Eu costumo dizer, seu Carlos, que tudo começa na compra, né? Porque se eu tiver um comprador que não entenda de carne, ele vai comprar uma carne de má qualidade para o meu açougue. Porque ele vai pegar uma carne ali com um preço mais barato. Não, eu estou fazendo um bom negócio. Aí compra a carne com um preço mais barato, bota dentro do açougue, o açougueiro vai fazer o trabalho, o cliente vai ver aquela carne com a má qualidade, não vai vender, vai gerar quebra para o setor, né? Esse é o problema. E é interessante que ainda existem no Brasil, Fabrício, açougues que compram carnes clandestinas, que não são abatidas num frigorífico e ainda sem inspeção do profissional veterinário. Então tem gente que fala, não, eu recebo carne quente, mas como assim quente? Porque não pode vender carne em temperatura quente, né? Verdade, a carne tem que ser vendida resfriada. Então se ele comprou carne quente, é porque abateu o animal debaixo de uma árvore. Acontece muito, né, seu Carlos? Acontece. E até um aluno me chamou e falou, ele pontuou aquilo que o senhor disse no impulso. Ele falou, pô, gostei da dica. O aluno me falou na mentoria, ele gostei da dica do seu Carlos. O seu Carlos pediu para criar uma placa, né? Informando o cliente, aqui temos carne de procedência. Exatamente. E eu falei, ótima ideia do seu Carlos, porque as pessoas têm que levar isso para o público. O cliente precisa entender que a carne é de procedência, filmar o recebimento, a carne lá desossando, entendeu? O açougueiro cortando, porque isso vai gerar o quê? Fidelidade. O cliente vai olhar e falar, pô, eu posso confiar nesse açougue. Aqui não mata o boi, né? Debaixo de uma árvore. E olha que é o problema, gente. Carne não inspecionada, se você que está nos assistindo, você vai entender a nossa preocupação. A carne não inspecionada, ela pode trazer doenças. E as doenças chamadas zoonoses, elas são transmissíveis ao homem. Então você que está nos assistindo, se você tem boi, ou vaca, ou novilha, que está sendo abatido debaixo de uma árvore, que não tem inspeção sanitária nenhuma, você pode estar levando doenças para o teu público. E olha que isso é muito grave. Muito grave. Isso é muito grave, isso tem muito problema. Eu sei de alguns casos, Fabrício, registrados de febre aftosa ter passado para pessoas e tuberculose bovina. Muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque isso é muito sério. Entenderam? Então, não comprem de fornecedores onde o animal não sofra uma inspeção sanitária por um frigorífico, por um médico veterinário. E tira proveito disso, não é, Fabrício? Sim, e aproveita o gancho do que o seu Carlos está falando. O caminhão, você precisa ver o frigorífico que você vai comprar essa carne. Se o caminhão tem refrigeração, já tem muitos casos, seu Carlos, de eu abrir o caminhão, né? O caminhão não tem refrigeração. Ou o cara desligar a refrigeração para não gastar muita gasolina. Ou diesel, entendeu? Exato. Então, é bom você analisar. Quando o seu Carlos fala assim, né? A gente orienta, analise a temperatura da sua carne quando chega no seu setor de açougue. É por causa disso. Porque se você não analisar, chegar na temperatura alta, né, seu Carlos? E você colocar na sua geladeira, automaticamente vai sofrer um choque térmico. Que a carne vai manter a qualidade ali. Mas quando você jogar na gancheira, a carne vai começar a escurecer, ficar verde, perder as propriedades. Então é bom você analisar, tá? Pega lá o teu líder de açougue, explique sobre essa situação para ele, né? Para ele estar entendendo, porque normalmente ali na correria do setor, as pessoas esquecem desses detalhes, que fazem total diferença, né, seu Carlos? Exato. E olha que tem uma coisa importante. Recebeu a carne, abriu ali o caminhão, meça a temperatura. Você tem que ter um termômetro infravermelho, meça a temperatura. Não receba a carne acima de 7 graus, gente. A carne não pode, no Brasil, não pode ter carne clandestina e não pode receber acima de 7 graus. Fabrício, você já viu o açougue que não tem termômetro nenhum? Já vi muito, seu Carlos. E a maioria, né? Vou colocar aí, um bocado de gente pelo Brasil não utilizam. Porque, seu Carlos, eu ouvi muito, tá? De pessoas, até em consultoria que eu fui, que quando eu falava assim, pô, cara, não pode, o boi não pode chegar acima de 7 graus, por exemplo, igual que a gente estava falando. O cara, isso é palhaçada. A carne aqui vende, aquele açougueiro marrudo, sabe? A carne aqui vende, a carne não estraga assim, assado. O cara dava um monte de desculpas, né? É igual a questão, que eu vou colocar um ponto aqui que eu carrego sempre comigo. Antigamente eu pecava muito em relação a isso, que é o quê? Vegetais no balcão de açougue.
Eu aprendi isso com o seu Carlos. O seu Carlos falou, Fabrício, não pode. O seu Carlos Não, falou mas foi assim, assim que eu falei, não. Ó, Como é seu que foi cara. que eu falei? Fabrício, não pode botar vegetais no setor de açougue. Então, o seu Carlos me explicou, né, sobre os danos que causava para o cliente e sobre a contaminação também. Eu parei, entendeu? Até na consultoria, quando a gente começou lá atrás, há 5 anos atrás, né, a gente viajar ao Brasil. Então, eu parei de utilizar esse método. Porque para você deixar a sua exposição bonita, não precisa colocar vegetais, não precisa colocar nada disso. Né, seu Carlos? Fabrício, é interessante esse assunto. Você me fez lembrar de uma experiência pessoal. Ó, eu e o Fabrício, a gente foi trabalhar numa consultoria presencial no interior de São Paulo. Eu não vou dizer qual foi a cidade, senão vai ser fácil. Quem nos está assistindo, o pessoal que está nos assistindo vai sacar logo qual é a loja. E eu e o Fabrício, a gente chegou numa loja lá e nós encontramos um pequeno problema, para não dizer grande. O que foi, Fabrício, que aconteceu lá com 900 quilos de carne que estava dentro de uma câmara? Fala pra gente aí, fala pro pessoal entender bem o que foi que eu e você vimos. O seu Carlos foi para uma cidade, né? E eu não estava nessa cidade, mas ele falou assim, pô, preciso do Fabrício aqui para me ajudar nessa situação, que está complicado. Para o seu Carlos falar isso é porque estava bastante complicado mesmo. Eu fui para a cidade. Então, chegando dentro do setor de açougue, eu identifiquei junto com o seu Carlos 900 quilos, quase 1 tonelada de retalhos dentro da geladeira congelada. Aí vocês vão se perguntar, Fabrício, aconteceu isso mesmo? Eu tenho fotos, eu já até mostrei na mentoria, aconteceu por descuido. Por quê? Tudo começou na compra. O dono do açougue, né, seu Carlos? Ele preocupado em manter o estoque sempre cheio, ele comprava inúmeros bois casados e colocava na geladeira. Mas a galera sem formação, sem treinamento, o que fazia? O boi novo que chegava no setor de açougue, eles desossavam. Aí ia deixando o velho na geladeira. Onde acontecia o quê? A carne escurecer, eles tinham que descascar. Ou congelar para não, né, para perder. não escurecer. E o que deu, pessoal? Acumulou-se 900 quilos de carne. Aí eu perguntei para o dono do açougue, meu companheiro, o que você vai fazer com essa carne? Não, vai vir um camarada aí, vai comprar para ração. Então, assim, o prejuízo foi enorme. Porque se você colocar que ele na época estava comprando, se não me engano, era R$16,90 por quilo. Multiplica isso por 900 quilos. Aí você vai vender a como para ração? Ele, cara, praticamente eu vou dar a ele, vai ser 90 centavos. Sim. Entendeu? Ou seja, um prejuízo enorme que foi acumulando ao longo do tempo, não foi, Fabrício? Foi. Tornou a carne praticamente imprópria para consumo humano, que a solução foi vender como ração animal. Então, pessoal, olha, o que a gente tem que entender nesse processo inteiro? Eu vou dizer algumas sacadas, algumas dicas aqui. A primeira, treine sua equipe. Tenha uma equipe treinada. Segundo, nesse treinamento não pode deixar de abordar a higiene. E eu quero que você, Fabrício, dê mais sacadas aí com relação à operação, para que as pessoas possam entender como é que as coisas da parte de segurança alimentar que me compete e também agora da parte de operação do Fabrício, elas se casam uma Sim. com a outra. Explica aí, Fabrício, algumas sacadas que pode ter num açougue para ajudar a melhorar lá o processo deles lá. Então, pessoal, primeiro ponto, né? Vamos começar por parte. Atendimento, né? Você precisa treinar o seu time a dar o melhor atendimento do bairro. Por exemplo, tem muitos açougues hoje, seu carro, que eu vou, você chega no balcão do açougue, o açougueiro não te dá nem um bom dia, nem uma boa noite. Ele vem mastigando o chiclete, olha pra tua cara e fala assim, fala aí. Pô, você vai espantar o seu cliente dessa forma. Então, a sacada é, todos os dias, né, de promoções, por exemplo, dia D ou dias fortes, né, você chame seu time e explique. Ó, pessoal, preciso que vocês atendam o cliente bem, tá? Ofereça o mix que ele veio comprar no açougue, ofereça aquilo que não está na promoção para ajudar na lucratividade do setor. Eu quero que vocês tenham paciência e agilidade também. Você fazendo isso, você vai estar mostrando-se preocupado com o atendimento do setor de açougue. Tem muitos que deixam nas mãos, né, do profissional, onde acaba perdendo venda. Tá? Esse é um ponto que é um número de reclamação muito grande. O outro ponto, seu Carlos,
Não ache que o seu açougueiro sabe de tudo. Porque o cara, ele trabalha ali, ó, no loop, né? Ele faz aquilo, ele chega às 6 horas da manhã, enche o balcão do açougue, vai tomar café, volta, faz alguma coisa, vai pro almoço, depois, ó, mete pé. Entendeu? Então, vocês precisam, né, traçar metas para eles, tá? De processos. Pô, eu quero que você desosse o boi, né? Separe por parte. Zezinho, quero que você separe o boi. Luizinho, quero que você atenda o balcão. Joãozinho, eu quero que você faça a produção. E dá prazo para eles. Porque você dando prazo, eles vão fazer no tempo que você estipular. Você vai estar acompanhando a produção dele, onde vai aumentar aquele número de produtividade, que é 78 mil, né, a média. Exato. E vai aumentar o faturamento também, tá? Aí tem um ponto, pessoal, importante, que são os controles de qualidade. Você tem termômetro? Não tem, compra um. Pega uma planilha, você vai registrar as temperaturas do balcão, Isso é muito importante, né? Da porta de carne, da câmara fria, da carne quando chega. Entendeu? Tem que ter uma planilha fazendo esses registros, anotando a temperatura. Outra coisa é ter uma planilha onde você anota os registros de limpeza. Você pode fazer por cores, 2 horas da tarde, cor azul. O que eu vou lavar? Vou lavar piso, vou lavar parede, vou lavar isso, vou lavar aquilo outro. Então você, por cores, que fica mais fácil para eles, por causa de questão de escolaridade, às vezes tem alguma dificuldade de escolaridade para ficar lendo, mas o cara consegue ver cores e números. Mesmo que ele seja analfabeto, ele vê cor e número. Porque o analfabeto, ele consegue enxergar número, 14 horas ou 2 da tarde. Então ali vai saber que, por exemplo, parou o movimento, 12h30 é hora de limpeza de piso, limpeza de bancada e limpeza de utensílio. Aí, às 16 horas, limpeza da máquina de serra-fita, ou de manhã cedo ainda, 10, 11 horas da manhã, limpeza da máquina de moer. Então, essas coisas têm que estar registradas para que não é uma questão de satisfação para a vigilância sanitária, é uma seguridade para o seu cliente. E que ele mesmo vai ver, poxa, o açougue aqui tem um atendendo, tem 3 fazendo limpeza ali, por isso que esse açougue é limpo, por isso que não tem mau cheiro. E aí existe aquela questão de preço, né, Fabrício? Sim. Precificação, promoções, Correto. fim de semana, festival. Fabrício, a gente estava conversando agora há pouco a respeito de espetinho. Sim. Olha só que bacana, pessoal. O Fabrício falou algumas sacadas de espetinho. Espetinho é um grande nicho de venda, né, Fabrício? Grande nicho, você pode ganhar até 35%, 40% de margem, né? A margem do seu setor de açougue. E você montando espetinho, você pode montar espetinho bovinos, os espetinhos suínos, espetinho de frango. Tem espetinho, seu Carlos, até de carne seca com abacaxi. É. Espetinho e costela. E aqueles entendeu? miúdos também, Isso, vende miúdos bastante. também, espetinho de miúdos. Então, vocês têm que procurar criar eventos, tá? Pegar aqueles dias mais fracos da semana. Por exemplo, a sua promoção você tem a promoção a quarta verde lá, né? Por exemplo. Você pode acompanhar com um festival. É. Entendeu? Que a galera que vai no hortifruti, a galera vai no setor de açougue comprar. Pô, a terça-feira aqui, Fabrício, no meu açougue é bem fraca. Então, eu vou fazer um festival de suínos. Vou fazer um festival dos cortes com ossos, né? É legal. Festival da carne branca. Você vai trabalhar a ideia e vai acrescentar na sua realidade, tá? Por quê? Você não pode perder venda nenhum dia da semana. Então, você tem que criar ações para chamar o seu cliente. E aquilo que o seu Carlos pontuou é de total importância, sobre a precificação. Antes de você criar qualquer evento ou botar promoção em seu açougue, você precisa fazer uma pesquisa de preço na sua região, né, seu Carlos? Exato. Para estar podendo ver se está na realidade ou fora. Você não pode sair botando margem em cima de sua carne, onde você tem, por exemplo, num concorrente, a alcatra, está R$ 38,00 e você está querendo vender a alcatra por R$ 49,90. Então, tome um pouco de cuidado com essa questão de margem, para que você não torne o seu preço um fator exclusivo, ou seja, vai excluir, não é só seu, vai excluir o teu cliente para a loja do concorrente. Porque o público e as pessoas, elas não são mais enganadas. Elas não se deixam mais enganar. Porque as dificuldades aumentaram, as dificuldades econômicas aumentaram ao longo desses anos. E hoje, para a dona de casa levar proteína para a sua família, e olha, diga-se de passagem, eu estou falando isso,
porque carne ainda é recomendado por médico, por nutricionista, por nutrólogo, como uma das proteínas mais digeríveis para o ser humano. Então não condene e nem menospreze Sim. a carne como negócio, que as pessoas sempre vão comprar. Mas para isso, né, Fabrício? Verdade. Tem que ter um bom açougue. Seu Carlos, eu quero dar 2 dicas, pessoal, para vocês, tá? Em 2 pontos que são bem sensíveis que vocês estão passando hoje. Primeiro ponto, mão de obra, né? Mão de obra. Você está passando dificuldade com o açougueiro na sua cidade, que eu sei. Como é que eu saio, Fabrício, em relação a isso, né? Como é que eu deixo de passar essa dificuldade? Primeiro ponto, você tem que pegar alguém e treinar. Que as pessoas hoje estão fazendo isso. Pegando pessoas que estão comprometidas da loja, que querem aprender a profissão e colocando dentro do setor de açougue. E um profissional treinando essas pessoas. Porque se você não tiver açougue na sua cidade, você não pode fechar o setor de açougue. É isso. Que dá merda. Então vai pegar auxiliares para estar formando, tá? Esse é o escape. O outro ponto, seu cara, eu vou deixar o seu concluir, é o quê? Um ponto muito importante que eu vejo que muitos hoje não fazem. O senhor vai concordar comigo. Valorizar o profissional que você tem dentro do setor de açougue. É igual aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Entendeu? Teve um rapaz que falou assim, Fabrício, eu pago 8.500 pro meu profissional. Falou para mim. O cara é bom, o cara entrega resultado, o cara é o meu líder, cara, o cara tá comigo há tantos anos. Então, se você tiver uma pessoa boa na sua equipe, não perca ela para a concorrência. Se o cara é bom, entrega resultados, o cara faz tudo que você precisa ali dentro do setor de açougue para atingir as suas metas. Valorize esse profissional. Aí, outra coisa também, para você ficar ligado, tá? Se o cara for ruim, aquele cara que é o açougueiro deu-me, bateu o horário, quer ir embora. É o o cara reclamou. Deu-me a hora, tchau. É verdade, seu Carlos explicou. aquele açougueiro reclamão que fala mal da empresa, fica desmotivando a equipe, faz um monte de coisa. Aí não, você não tem que valorizar esse cara não. Se ele não quer fazer nada, se ele está procurando crescer, ele só está desmotivando o resto da equipe, eu não tenho porquê, né, aumentar o salário desse cara. Mas se o cara for bom, tá contigo, entrega resultados, senta com ele, toma um café. Cara, vou aumentar teu salário aqui porque eu não quero perder você, entendeu? Você é um cara que está comigo há tanto tempo. E olha só que interessante, quando você vê, você que é proprietário de loja, proprietário de açougue, casas de carnes, né? Boutique de carne, que é um nome mais moderno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode incluir o seu pessoal de açougue num programa de premiação por resultado. Por resultado de venda, por resultado de redução de custo de energia, não deixar a porta de câmera aberta, a máquina ligada sozinha. Então você pode criar algumas rúbricas que você pode fazer com que esse conhecimento e avaliação desses números que aparecem no teu açougue possa resultar em premiação, principalmente a venda, porque açougue dá rentabilidade, Demais. açougue se automantém, mas precisa ter equipe para isso. Tem que treinar, como o Fabrício falou, e criar um programa de premiação por resultado. Não menospreze o profissional de açougue. Não faça isso. Se você não sabe como criar um programa, o Instituto Leandro Rosadas, a pessoa do Leandro Rosadas, ela vai te ajudar a fazer esse programa para você melhorar e pode até se tornar rendimento. Nosso aluno, né, seu Carlos? Hein? Se tornar nosso aluno também, né? Pode se tornar fazendo aluno parte, nosso. Né, de aluno do Instituto Leandro Dentro Rosadas. do Instituto Leandro Rosadas, você tem cursos para diversas áreas. Portanto, eu vou encerrando aqui a minha parte e eu vou dizer para você, lembre-se de um detalhe que eu falei aqui, açougue ainda é um excelente negócio. Não é isso, Fabrício? Complementando para quem sabe cuidar. Então, busque conhecimento, aprenda, tá? Sobre gestão, sobre práticas que você pode acrescentar na sua realidade. E vamos para cima. Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque aqui nos comentários que estaremos respondendo. E nós também. Muito mais. Longe!